O escritor e jornalista Davi Coimbra é o novo entrevistado do Perfil Caderno 2. Eu escolhi jornalismo porque eu sempre quis escrever, trabalhar escrevendo, né? Eu sempre digo que eu sou jornalista para escrever e não o contrário. Não escrevo porque sou jornalista. Então meu negócio sempre foi escrever, desde antes de saber ler e escrever. Eu queria trabalhar escrevendo. Foi difícil, porque eu já trabalhava, eu trabalhava na Sulina, que é editora, livraria, distribuidora, era, né? E eu já era assessor de imprensa lá, trabalhava com os autores, né, com os escritores, mas eu queria trabalhar em redação, né, de jornal. E como faliu a Caldas Júnior, era como se fosse a falência RBS hoje em dia, né, assim, ou a Globo, sei lá, né. Então todos aqueles jornalistas de experiência, tal, todos no mercado, né, e aí a gente se formando. Então foi jogo duro naquele começo. Eu sou mais escritor no sentido de que mesmo no jornalismo eu prefiro escrever do que rádio, do que TV e outras participações. Eu prefiro escrever. Não tem uma influência, assim, ou algumas poucas, mas todas as pessoas que eu conheci, que conheço ainda, vão ajudando, né, a gente a evoluir sempre. Eu procuro estar sempre evoluindo, sempre melhorando, né. Nesse livro, Um Trem para a Suíça, que eu lancei no ano passado, eu peguei textos de 10 anos. Né? Peguei todos os textos da primeira década do século. Né? E aí eu vi, puxa vida, eu vi uma evolução no texto, eu vi uma mudança, porque eu evoluí também, né? Mudei, não sei se evoluí, mas mudei. Né? Não estou dizendo que eu evoluí no sentido qualitativo, mas que mudei, né? Me transformei, vai envelhecendo, né? E vai se transformando. Então eu acho que teve uma mudança, assim, e eu vi essa mudança no texto, um amadurecimento no texto. Uma mulher é um personagem importante, digamos, né? Para a vida da gente, né? Homem, né? Eu acho que a mulher está sempre no centro da nossa vida, assim, né? Por vários sentidos, para o bem e para o mal, né? Então é óbvio que suscita isso, né? Tu vai escrever sobre isso, né? Levar em consideração o julgamento das pessoas que me rodeiam, entendeu? Que me conhecem, que sabem como é que eu as trato, como é que eu me comporto, como é que eu sou. O que as pessoas pensam, deixam de pensar. A gente não pode ficar pensando nisso para escrever, ou para fazer nada, né? Porque se tu for te preocupar com os outros, tu vai enlouquecer. Porque sempre vai ter gente que vai gostar e gente que não vai gostar daquilo que tu escreve. Pode escrever o melhor texto do mundo, sempre vai ter alguém que não vai gostar. Né? Pega os comentários do blog, por exemplo. Né? É impressionante, as pessoas têm todo tipo de interpretação. Então eu não posso me preocupar com a interpretação das pessoas, eu tenho que me preocupar com aquilo que eu estou escrevendo, com o que eu estou tentando passar. Né? O cara acha isso, aquilo, é o problema dele. Quer dizer, não é problema dele. Às vezes o cara, na verdade, ele interpreta aquilo da forma como ele é muitas vezes, entende? Ele pega aquilo, ele absorve, dependendo da forma como ele é, como ele está se sentindo naquele momento. Né? Então não adianta a gente ficar se preocupando com isso. Os dois têm problemas porque são duas áreas em que as pessoas são muito apaixonadas, né? Na política elas também são apaixonadas. O Lula, tu fala do Lula, as pessoas o amam ou odeiam o Lula, por exemplo, né? Então, ela não vai analisar aquilo que tu escreveu, se tu tem razão ou não tem razão naquilo que tu escreveu, ela vai analisar se tu elogiou ou se tu criticou. Estou dizendo no caso de tu escrever sobre o Lula, né? E a mesma coisa é o futebol, né? Grêmio, Inter. As pessoas são apaixonadas, então tudo que é passional, ele é exatamente o contrário do racional, né? Então as pessoas não analisam com razão, elas analisam com paixão. É aquela coisa, sabe, desesperada, sabe? Então isso é um probleminha, mas também a gente não pode também ficar levando em consideração, como eu disse, tu tem que fazer aquilo que tu acha certo e que tu acha que está fazendo bem.
Levei 4 anos para fazer, foi um troço que foi complicado. Complicado que eu digo assim, foi trabalhoso, né? Um trabalho solitário, tem que pensar muito, tem que reunir muitos elementos, né? E tudo aquilo ali tem que ter uma lógica, porque eu estou querendo dizer alguma coisa com aquilo, né? Pode ser contestado, pode ser discutido. Eu queria escrever porque eu gosto muito de história, né? Então eu tenho uma interpretação da história, das coisas como estão. Por que as coisas aconteceram assim, por que nós somos assim, por que o mundo ocidental se desenvolveu dessa forma, né? E todas essas coisas eu queria escrever sobre isso, né? E quero continuar escrevendo sobre. Então, fiz esse livro, como disse, passei 4 anos escrevendo o livro e o resultado, achei muito legal o resultado, como as pessoas reagiram, como as pessoas, rapidamente deram resposta sobre esse livro, assim, foi uma coisa muito legal.